Olá, bem-vindos ao Eletronicando. Esse é mais um vídeo do nosso curso sobre linguagem C nível básico. Hoje vamos falar sobre desvio condicional. Basicamente existem 4 tipos de desvios condicionais que podemos fazer com a linguagem C. O if, o if-else, if-elsif e o switch case. Nesse vídeo a gente vai ver os 3 primeiros, o if-else e o if-elsif. O switch case a gente vê no próximo vídeo. Uma das tarefas fundamentais de qualquer programa é decidir o que deve ser executado a seguir. Essas decisões são tomadas utilizando os desvios condicionais, que permitem determinar qual é a ação a ser tomada com base no resultado de uma expressão condicional previamente estabelecida. Ou seja, podemos selecionar entre ações alternativas dependendo de critérios desenvolvidos no decorrer da execução de um programa. O tipo de desvio mais simples que existe na linguagem C é o if. O if executa um desvio condicional avaliando uma expressão lógica. Se o resultado dessa expressão é verdadeiro, ele executa um bloco de comandos. Se o resultado for falso, ele continua o fluxo natural do programa. A sintaxe do if é a seguinte: começa com a palavra reservada if, abre parênteses e coloca a expressão lógica que você quer utilizar. Se a sua expressão tiver apenas uma instrução, você pode colocar a instrução logo na linha de baixo e finalizar com ponto e vírgula. Porém, se você tiver um bloco de instruções com mais de uma instrução que vai ser executada naquele if, aí você tem que utilizar as chaves. Esse bloco tem que estar fechado entre chaves. Por via das dúvidas, eu sempre faço utilizando as chaves. Se vai ter uma ou 15 instruções, eu sempre utilizo as chaves. Assim a gente evita um erro bobo de compilação por esquecer um parênteses. Vamos ver aqui no Code Blocks, então, um exemplo utilizando o if. Vamos utilizar então essa estrutura aqui que ele já criou para a gente. Eu vou declarar uma variável aqui em cima, variável do tipo float de nome temp. E vou fazer uma pergunta: qual a temperatura hoje? Aí eu vou utilizar a função scanf, que a gente já conhece. Nesse scanf ele vai receber um valor real, que eu vou salvar na variável temp. E aí eu vou fazer o if. Palavra reservada if, entre parênteses a condição. A minha condição vai ser temp é menor do que 30. Se essa condição for verdadeira, a gente vai entrar num bloco de instruções, onde eu vou dar um printf, um dia normal em São Paulo. Eu vou colocar um outro printf aqui, vou até deixar um comentário. Continuação do programa. Vou colocar só um printf e vou só deixar a frase continua. Seria onde o programa ia, se tivesse outras instruções, o que fosse acontecer, ia acontecer aqui. Vamos compilar e rodar esse programa para ver o que vai acontecer. Então, qual é a temperatura hoje? 25 graus. Aí ele apareceu um dia normal em São Paulo e depois o continua. Que depois que ele finalizou o bloco verdadeiro, ele voltou para a sequência normal do programa. Eu vou executar de novo e colocar um valor que não vai satisfazer essa expressão. Então um valor maior, igual ou maior a 30, né? Que a gente testou aqui, menor do que 30. Então agora eu vou colocar 35. Ele apareceu só o continua, porque é essa parte aqui do programa que está fora do nosso teste, né? Está fora do nosso bloco de teste. Um pouco mais completo que o if, existe o if-else. Seriam se e se não. Assim como o if, ele executa um desvio condicional avaliando uma expressão lógica. Se essa expressão for verdadeira, ele executa um bloco de comandos. Se essa expressão for falsa, ele executa um outro bloco de comandos. E depois segue o caminho do programa. A grande diferença entre o if que a gente viu anteriormente e o if-else é exatamente essa execução desse bloco aqui. Se você lembrar lá no if, ele não fazia isso. Se o resultado da expressão aqui fosse falso, ele já seguia o caminho sem fazer absolutamente nada. Aqui ele vai executar um bloco de comandos se for verdadeiro e outro bloco de comandos se for falso. A sintaxe é bem parecida. Palavra reservada if, expressão lógica entre parênteses, abre chaves e instruções se for verdadeiro. Fechou chaves, palavra reservada else, abre chaves, instruções se for falso. Vamos utilizar essa mesma estrutura que a gente fez para testar o if para fazer o if-else. Então eu vou vir aqui depois do nosso bloco de teste do if e vou colocar aqui a palavra reservada else e vou abrir um novo bloco de instruções. E só vou colocar mais um printf aqui. E vou falar que se a temperatura não está menor do que 30 é porque está calor, né? Agora ele vai fazer um teste, vai verificar se a temperatura é menor do que 30. Se a temperatura for menor do que 30, vai executar esse bloco de instruções. Então vai mostrar a frase um dia normal em São Paulo. Se a temperatura não for menor do que 30, ou seja, for 30 ou mais,
ele vai cair nessa condição, vai cair dentro do else e ele vai executar esse bloco de instruções. Faltou um ponto e vírgula aqui, que é outra frase, a frase hoje está calor. Então vou compilar e rodar. Qual a temperatura hoje? 25. Um dia normal em São Paulo e continua, vai para onde o programa vai continuar. Agora eu vou testar com um valor maior do que 30. Qual a temperatura hoje? 31, só para a gente pegar um valor próximo, ou mesmo 30, que já não satisfaz a condição. E aí lá, hoje está calor. E o programa continua. O terceiro e último tipo de desvio que veremos hoje é o if-else if. Ele é um pouco mais completo do que o if-else. Assim como os anteriores, ele também executa um desvio condicional avaliando uma expressão lógica. Se o resultado desse teste for verdadeiro, ele executa um bloco de comandos relativo a esse teste. Se for falso, ele executa um novo teste, ele avalia novamente. Testou uma vez, é verdadeiro? Executa um bloco de instruções. Se for falso, faz um outro teste. Se o resultado desse outro teste for verdadeiro, executa esse bloco de instruções. E isso pode se repetir quantas vezes você quiser, quantas condições você quiser colocar aqui dentro, você pode colocar dessa estrutura. Apesar de não ser recomendado você fazer if-else if muitas vezes alinhadas, 2 ou 3 condições. Mais do que isso, existe uma outra estrutura que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, que é o switch case. Vamos continuar com esse mesmo exemplo que a gente estava trabalhando, agora a gente vai fazer um exemplo com o if-else if. E aí eu vou até deixar ele um pouquinho mais complexo, para a gente fazer vários testes. Então eu vou mudar aqui. O meu teste inicial que eu estava testando essa temperatura era menor do que 30. Eu vou fazer um teste diferente. Vou testar se ele é maior do que zero. E vou utilizar o operador AND para testar se ele é maior do que zero e menor do que 15. Então temp menor do que 15. Aqui agora o meu teste está validando duas coisas. Ele está validando se a temperatura é maior do que zero e menor do que 15. Então ele está validando uma faixa da temperatura. E aqui eu tenho que colocar mais um parênteses. Eu tenho que colocar um parênteses que cobre todo o teste. Porque ele considera que o if está fazendo esse parênteses aqui de fora. Aqui dentro eu posso fazer quantos testes eu quiser. Se eu quiser colocar um outro end aqui, um outro e, sei lá, a lógica que eu quisesse fazer aqui dentro. Mas o if entende que o bloco que ele está testando é o que está comprimido nesses parênteses externos. Então o teste aqui está validando se a temperatura está entre 0 e 15 graus. Se for isso, eu vou falar que é um dia hoje está frio. E aí, ao contrário do que a gente tinha feito, que era só testar uma vez e o segundo ele só validava se aquilo ali não fosse verdadeiro, ele já executava um bloco, aqui a gente vai fazer um novo teste. Então o nosso else vira um else if. E sempre depois de um if, eu tenho um bloco de testes. E aqui dentro eu vou testar mais uma faixa de valores. Então eu vou testar se temperatura, temp, é maior do que 15.1 e se temp é menor do que 25. Então no primeiro teste eu verifiquei se a temperatura estava entre 0 e 15 e no segundo teste eu verifiquei se estava entre 15 e 25. Se estiver nessa faixa eu vou falar que hoje está agradável. E vou fazer mais um teste, mais um else if. Nesse próximo teste eu vou verificar se a temperatura ela é maior do que 25.1 e menor do que 35. Se esse bloco for verdadeiro, eu vou exibir na tela a frase hoje está calor. E para finalizar, eu vou colocar um outro else, que é uma condição caso nenhuma das anteriores seja verdadeira. Então vai ter um outro printf, onde eu vou perguntar, onde você está? Saara ou Islândia? Porque a gente validou aqui. A temperatura está entre 0 e 15? Não. Está entre 15 e 25? Não. Está entre 25 e 35? Também não. Então, se nenhum desses casos foi verdadeiro, quer dizer que a temperatura ou ela está menor do que zero ou maior do que 35. Então, está num lugar muito quente ou num lugar muito frio. Então, nosso programa ficou assim. Agora vamos testar. Então, eu vou fazer primeiro cair na primeira condição aqui, um valor entre 0 e 15. Então, eu vou colocar 10. E aí ele deu a resposta que hoje está frio. Vamos rodar novamente e agora a gente vai cair na segunda condição. Então, entre 15 e 25, eu vou falar 20. Hoje está agradável. Vamos testar a terceira condição agora. Um valor entre 25 e 35. Vou colocar 30. Hoje está calor. E vamos testar o último else agora, que é um valor que esteja fora de qualquer uma dessas faixas. Então, se eu colocar 0, ele já vai cair nesse erro. E agora eu vou colocar 40. E aí, tanto o 0 quanto o 40, ele cai nessa última condição aqui, né? Que são condições não testadas. Eu testei valores entre 0 e 35. Qualquer valor entre 0 e 35, eu tenho condições bem definidas para avaliá-lo. Agora, qualquer valor que esteja fora dessa faixa de 0 a 35, ele vai cair nessa condição aqui. Vai cair sempre nesse else.
Por isso que tanto para o 0 quanto para o 35 ele mostrou esse valor. Ele mostrou essa frase. Vamos fazer um exemplo que a gente vai precisar de estruturas condicionais para solucioná-lo. Então o enunciado pede: elabore um fluxograma e o código de um programa que receba a nota final de um aluno. Se a nota do aluno for maior ou igual a 6, vai exibir a mensagem aprovada. Se a nota for menor do que 6 e maior do que 4, exibe a palavra recuperação. E se a nota for menor do que 4, exibe a palavra reprovado. Existem várias formas de fazer fluxograma. Os que vocês viram aí eu fiz no próprio PowerPoint. Existem diversas ferramentas aí online onde você pode fazer, mas tem uma ferramenta bem legal chamada Flowgorithm. É um software gratuito que eu acho ele bem interessante e a gente vai utilizar ele para fazer esse teste. Então, ao abrir o programa, ele já tem aqui os símbolos de início e fim, e a gente vai meio que programando ele aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar uma variável. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito sobre essa setinha, e nesse ponto aqui, eu vou criar uma definição de variável. Criei o bloco, entro no bloco e vou dar um nome para essa minha variável. Minha variável vai chamar nota, e ela vai ser do tipo real, ou seja, é um float. Depois de definir a nota, eu vou colocar uma mensagem na tela. Então eu vou aqui com o comando de saída e vou escrever entre aspas, digite a nota do aluno. E agora eu vou colocar uma entrada. A entrada vai ser a variável nota. É só a gente colocar o nome dela. Agora a gente vai começar a fazer os testes com essa variável nota. Então aqui eu vou colocar agora uma estrutura de controle, como ele chama aqui, que é uma alternativa. E vou colocar aqui dentro a minha condição. Eu quero testar se a nota é maior ou igual a 6. Se isso for verdadeiro, eu quero que ele mostre na saída a palavra aprovado. Entre aspas, aprovado. Se for falso, eu quero que faça um novo teste. Então, alternativa de novo. E aí eu vou testar. E aí a condição vai ser: a nota é maior do que 4? Se for maior do que 4, eu vou mostrar na saída recuperação. E se for menor do que 4, eu vou mostrar na saída reprovado. O programa começa, eu defino uma variável chamada nota e peço para digitar a nota. Recebo essa nota e testo. Maior ou igual a 6? Se sim, aprovado. Se não, eu testo de novo. Ela é menor do que 4? Nesse ponto eu não preciso nem fazer aquele teste utilizando o operador lógico E, né? Porque se eu já testei se ele é menor do que 6, eu não preciso fazer isso aqui, se ele é maior do que 4 e menor do que 6. Porque se ele for menor do que 6, ele já vai cair aqui. Se for maior do que 6 ou igual a 6, ele já vai cair aqui. E aí, se ela for maior do que 4, vai mostrar na saída recuperação. Se for menor do que 4, vai mostrar na saída reprovado. O legal desse programa aqui é que dá pra gente testar. Se eu clicar aqui no Play, eu consigo executar esse programa. Então ele já começa aqui ó, com digite a nota. Então eu vou digitar 8, Enter, aprovado. Vamos rodar de novo. Digite a nota. Vou colocar agora o valor menor do que 6, 5, recuperação. De novo, um valor agora menor do que 4, 3,9, reprovado. Agora vamos fazer esse fluxograma aqui virar um programa lá no CodeBlocks. Vou deixar a tela dividida assim, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez ali no fluxograma. Então a primeira coisa que a gente fez lá foi declarar uma variável do tipo real que chamava nota. Então uma variável float de nome nota. Depois disso a gente falou para digitar a nota do aluno. Então foi um printf, digite a nota do aluno. E aí a gente fez uma entrada de valores. Então através de um scanf, a gente vai receber um valor do tipo float, tipo real, e vamos salvar na variável nota. Pronto, agora começam os nossos testes. Então, if nota é maior ou igual a 6, a gente cai no primeiro bloco, que vai exibir a mensagem de aprovado. Então, a gente fez esse primeiro bloco aqui, aprovado. Se isso aqui for falso, eu vou fazer um novo teste. Então, eu preciso de um else if. E aí eu vou testar se a nota agora ela é maior ou igual a 4. Se a nota for maior ou igual a 4, eu vou exibir a mensagem recuperação. Então agora eu fiz esse teste aqui. Testei se ele é maior ou igual a 4. Se for verdadeiro, mostra a recuperação. Se for falso, ele já vai mostrar direto reprovado. Então não tenho nenhum outro teste aqui agora. Então é só um else. Aí esse else já vai mostrar direto um printf. E aí nesse printf a gente já mostra direto o reprovado. Vou testar os mesmos valores que a gente testou lá no Flowgorithm. Então 8, aprovado. Agora um valor entre 4 e 6, 5, recuperação. E por último um valor menor do que 4, 3,9, reprovado. Com isso então a gente viu as três estruturas. A gente viu o if else e o if else if. E no próximo vídeo a gente vai ver um switch case.